Então, nós vamos falar hoje de uma palavrinha mágica que o mundo inteiro procura e está tão a nosso alcance e a gente acha tão difícil encontrar. Essa palavrinha é paz. E Jesus falou tanto de paz, né? Jesus ofereceu paz nos momentos mais difíceis da vida dele. E a falta de paz, ela nem sempre é causada por coisas externas, né? Ela às vezes é causada pela nossa própria mente, que desenvolve pensamento que não devia estar lá, né? A gente deixa o inimigo jogar uma sementinha dentro da gente, e essa sementinha se torna algo tão pesado, tão que a gente pensa tanto naquilo que acaba a gente pensando que é verdade, né? Que talvez nunca vai se concretizar, mas a gente deixa aquilo tornar uma ansiedade, um medo, uma frustração. Então, hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, ele diz assim: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, Paulo está dizendo, a gente tem que agarrar esse pensamento antes que ele cria perninha e cria raiz dentro da mente, porque começa na mente, aí vem para o coração e aí sai pelas emoções, né? Então a gente precisa aprender. Tem ferramentas na Bíblia que nos ajudam a lutar contra esse tipo de armadilha de Satanás que é para tirar a nossa paz. Jesus disse que o diabo é como um ladrão, que ele vem para roubar, matar e destruir, né? Então, tudo que ele destrói é o quê? A paz, a alegria, a, aquela intimidade com Deus, porque a gente às vezes pensa assim, ah, não, porque Deus não está me ouvindo, Deus não está me escutando, né? Então, e outra coisa que Paulo fala nesse texto aqui, a gente vive numa batalha espiritual. A gente não tem trégua. O diabo não dá trégua, né? Pode até ter uma bonança, a gente pensa assim, ai, agora eu descansei, né? Mas não. O diabo está sempre tentando encontrar alguma coisa para tirar a nossa paz. Por isso que Jesus disse: nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu, gente. E se ele venceu, nós também vamos vencer, né? Então, a arma principal que nós temos é a Bíblia. Como é que Jesus venceu as tentações de Satanás? Com a palavra de Deus. Está escrito, foi o que ele disse, cada vez. E o diabo também conhecia, lembra? Mas também está escrito, mas está escrito. Jesus venceu o debate da tentação que Satanás teve com ele. Então, muitas dessas nossas batalhas, né, não são, às vezes a gente briga com um filho, ou discute com um amigo, ou vê as coisas que estão acontecendo aí na televisão, a gente acha que essas guerras são espirituais, né, são externas, mas não. Elas são travadas na nossa mente, no nosso coração. A gente precisa agarrar pelo chifre esse touro que vem em nosso encontro e colocar esses pensamentos cativos, né? É, na mente da gente, a gente briga com medos, ansiedade, culpa, dúvidas, tentações, incredulidades. Antes da gente agir em alguma coisa, é o pensamento que entra, né? O diabo vai colocar aquele
aquele pensamentinho lá dentro, desde o princípio, lá no capítulo 3 de Gênesis, lá no comecinho da existência da humanidade, o diabo já começou essa estratégia. Quando ele chegou para Eva, ele não chegou para ela com a maçã assim, come. Não. Ele chegou com uma pergunta. O que que ele perguntou? Lá em Gênesis 3:1, ele disse: Foi assim que Deus falou? Querendo colocar dúvida e questionamento na mente de Eva com relação a Deus. E ele continua usando essa estratégia. Ele nem é muito criativo. Até hoje ele consegue, e pior é que ele consegue fazer com que a gente duvide, questione, né? Paulo, nesse versículo, ele usa a linguagem militar, ele fala de guerra, ele fala de luta, ele fala de armas, que a gente precisa estar armado. Ele fala de fortalezas. O que que é uma fortaleza? É uma muralha, né? Mas aqui nesse versículo, a muralha não é para nos defender, é uma muralha que nós colocamos contra Deus, muralhas que a gente coloca que atrapalha o poder de Deus de passar por elas, né? E ele ensina a gente levar cativo. O que que é levar cativo? Botar preso, sai daqui, né? Vai para lá, você vai ficar presinho naquela cela ali, porque você não tem lugar na minha mente, no meu coração, né? A vida cristã, a gente às vezes pensa que é uma vida tranquila, passiva, né? Eu falei semana passada. A gente acha que, ah, não, eu sou cristã, eu sigo a Deus, eu vou na igreja, eu oro. Então a gente acha que por direito tudo devia acontecer bem, né? Tudo devia ser maravilhoso. Pelo contrário, a gente vive numa guerra. Lembra quando a gente falou da armadura de Deus, né? Que a gente tem que estar revestido da armadura de Deus, lá em Efésios, né? E para quê que você vai ter armadura se a sua vida cristã é uma maravilha? Não, a nossa vida é uma vida de batalhas, é uma vida de lutas, mas é uma luta por quê? Porque nós estamos lutando, não nesse âmbito aqui humano, terrestre, é uma luta espiritual. Nós temos um inimigo que quer tirar a gente do caminho de Deus, que quer tirar a gente da eternidade com Deus, e nós não vamos permitir, né? Todos somos tentados, né? Isso é inevitável. E às vezes a gente é tentado centenas de vezes por dia, né? E essas tentações todas começam aqui, né? Você olha uma coisa ou escuta aquela vozinha ou uma coisinha te desencadeia a outra. Nem todo pensamento que a gente pensa vem de Deus, por mais santo que a pessoa seja. Sabe, o inimigo sempre tenta encontrar uma brechinha, um buraquinho para jogar ali uma flechinha. Mais santo do que Adão e Eva, lá naquele jardim maravilhoso, que tudo era maravilhoso, tudo era perfeito, e ele conseguiu infiltrar ali, naquele momento, a flecha do pecado que contaminou todos nós, né? E outra coisa importante, que nem todo pensamento representa quem a gente é, né? Às vezes eu fico assustada com umas coisas que eu penso, eu falei, gente, o que que é isso? Sai para lá, né? Porque o diabo quer colocar dúvida no nosso coração. Às vezes eu falo assim, ah, mas será que eu estou vivendo uma vida cristã de verdade? Ah, eu acho que eu devia estar fazendo mais. Se eu deixar der corda, eu vou me comparar com outras pessoas, eu vou descobrir que eu podia estar fazendo milhares de coisas diferentes. Claro, eu não vou descartar de vez, por quê? Porque essas coisas eu sempre posso aperfeiçoar. Mas se eu começar a me desmerecer ou a duvidar de que Deus me ama, de que Deus me cuida, de que Deus me aceita do jeito que eu sou, aí pronto, aí já vai me levar a me afastar dele, né? Uma coisa que o Max Lucado falou ontem que eu achei muito interessante, ele falou, não tem nada que você vai fazer que você pode agregar ao que Jesus já fez por você, à salvação que ele já te deu, né? Então, Deus não vai.
não tem o que você pode fazer para Deus amar você um pouquinho mais hoje do que amanhã. Uma vez que você aceitou esse sacrifício de Jesus, pela graça, isso é tudo que Deus quer, né? A obediência vem por quê? Não porque eu quero que Deus me aceite mais ou me ame mais hoje do que ele me amou ontem. Não, é porque eu sou grata, gente. O nosso sacrifício, o nosso serviço a Deus deve vir como é, o motivo dele deve ser a gratidão, o amor, né? A Bíblia diz que Jesus nos envolve com cordas de amor, cordas, laços de amor, né? E por causa desses laços de amor é que eu quero servir, é que eu quero amá-lo, é que eu quero ir na igreja, que eu quero orar, que eu quero louvar, que eu quero estudar a palavra, que eu quero conhecer ele mais, né? Por causa desses laços de amor que eu estou envolvida nele. Quanto mais você ama uma pessoa, mais perto dela você quer estar, não é? E é assim com Deus, né? Quanto mais eu o amo, mais eu quero estar perto dele, mais eu quero estudar a sua palavra, né? Então, vamos pensar um pouquinho aqui. O que são essas fortalezas, né? É uma fortificação, né? Uma militar. Mas espiritualmente ela representa padrões de pensamento profundamente estabelecidos, arraigados. Muita gente tem dificuldade de chegar a Deus porque aceitaram mentiras. Por exemplo, se você tem um pai que não foi um pai presente, que maltratou, que te abandonou, você tem aquela muralha, você não vai conseguir ver Deus como um pai, porque a sua figura de pai, essa muralha está na sua frente, você não quer saber de um Deus que é um pai, porque o seu pai não foi uma boa referência para você, né? Outras são os dogmas que a gente coloca, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, não vou mudar nunca, né? Sabe? Eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero ser melhor amanhã do que eu sou hoje, né? Outros são, não, Deus não pode me amar, eu sou muito pecador, eu fiz muita coisa errada, eu abortei, ou eu usei drogas, sei lá o quê. Tem mil coisas que as pessoas podem colocar como barreira para um relacionamento com Deus, né? Deus não pode me perdoar, nem eu me consigo me perdoar. Quantas pessoas eu já conheci assim, que não se perdoam? Ou eu sou um fracassado, nunca consegui realizar nada, sempre as coisas que eu tento fracassam, né? Meu passado me define. A gente não pode se definir pelas coisas erradas que aconteceram na nossa vida, ou que a gente fez e teve consequências, ou que aconteceu fora do nosso. Muita coisa que aconteceu. Se uma criança teve um pai que não foi um pai presente, não é a culpa da criança, né? Mas aquilo põe uma cicatriz, uma barreira, uma fortaleza. Então, essas fortalezas são construídas com experiências dolorosas, com rejeição, traumas, de alguma maneira, um pecado repetitivo, que a gente acaba ficando escrava dele, né? A influência do mundo, as coisas que nos atraem por aí, a gente vê, acha bom, acha bonito, vai atrás. E falsas doutrinas. Por isso Paulo era tão preocupado em que a igreja cuidasse das falsas doutrinas. Por isso que ele escreveu todas aquelas cartas para as pessoas que ele deixou cuidando das igrejas, para que cuidasse, para que não deixasse ninguém infiltrar doutrinas que fossem falsas, que colocassem o evangelho num lugar que fosse difícil de aceitar, né? Como foi feito, infelizmente, depois que Paulo morreu. Quanto mais alimentadas, mais fortes essas fortalezas se tornam. As fortalezas prendem e escravizam. Elas prendem as pessoas, né? Eu fico muito triste. Eu contei para vocês a experiência do JT, né? Quando eu fui lá, assim, graças a Deus, né? A gente conseguiu conversar e ele conseguiu entender
que isso não podia definir quem ele era, os erros que ele cometeu, o tempo que ele perdeu, né? Porque quem identifica a gente é Deus, sabe? É Ele que me importa. Não importa o que que as pessoas pensam de você, o único que importa é que o que Deus pensa de você. O que ele pensa de você. A gente vai ver daqui a pouco que tipo de pensamentos que ele tem a seu respeito. Pensamentos de paz, de alegria, né? E essas fortalezas que te prendem só podem ser quebradas com uma coisa, com a palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em João 8:31 e 32. Conhecereis a verdade. O que é a verdade? A verdade é Jesus. É o amor incondicional dele para todo aquele que crê. E por isso, o que que ele fez? Ele nos deixou armas. A gente tem na nossa mão armas para lidar com essas armadilhas de Satanás. E para derrubar essas fortalezas, não importa quão fortes, quão grandes. Lembra da história de Jericó? As muralhas enormes podiam andar um carro em cima, mas com o grito do povo e o toque das trombetas, as muralhas caíram. Por quê? Porque Deus destruiu aquelas muralhas. Então, não importa quão grossas, quão fortes as fortalezas que a gente tem colocado na nossa vida sejam, Deus pode destruir essas muralhas e aproximar a gente dele do jeito que ele quer que a gente chegue perto dele, né? Paulo afirma que essas armadilhas, né, como a gente já falou antes, são espirituais e as armas também são espirituais, né? Não vai adiantar nada eu pegar uma Bíblia e ficar tentando bater na cabeça do diabo que a gente não vê, porque isso aqui é um livro, gente. Isso aqui é um livro. Tem muita gente que tem uma linda dentro de casa, né? Às vezes abre na página com a fotografia bonita, mas é apenas um livro, porque nunca abriu, nunca leu, nem a página que está aberta nunca leu. Eu lembro que eu tinha amigos quando eu era menina que tinha aquelas Bíblias maravilhosas, né? Grande, toda ilustrada. Gente, eu ia lá todo dia quase e nunca mudava a página. Estava sempre naquela página. Não adianta, se a gente não usa a arma, a gente não vai. Se você não aprende a manusear um revólver, uma vez o pai da minha vizinha me levou para dar uns tiros, né? Gente, o negócio é horrível, né? Porque você tem que fazer uma força e é pesado, aí dá aquele trem para trás. E assim, você tem que praticar. Se você quiser ser um atirador, se você quiser ter aquele skill, né, para atirar, para se defender, você vai ter que praticar. Porque você vai me botar uma arma na mão e vem um ladrão do meu lado, eu vou errar na hora, né? Porque eu não pratiquei. E com a Bíblia é a mesma coisa. Como que eu pratico? Eu vou aprender quem é o meu Deus. Eu vou aprender onde que fala que Jesus sabia exatamente onde falava que ao Senhor seu Deus adorarás. Ele falava, sabia exatamente que falava não só de pão viverá o homem. E é assim que nós precisamos saber da palavra de Deus. Nós precisamos saber onde encontrar, né? E nós já vimos lá quando a gente estudou João que o Espírito Santo, ele é uma arma boa para nos ajudar. Ele nos ajuda a lembrar, mas como é que você vai lembrar de uma coisa que você não sabe? Né? Então, para a gente saber, a gente precisa estudar, precisa ler, precisa memorizar. Então, ela vai ser essa batalha nossa não vai ser vencida com pensamento positivo, ou o meu esforço humano, ou uma força emocional. Não, ela vai ser vencida ao lado de Jesus, com essas armas que ele nos oferece. E a gente tem que saber que os meus pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. A nossa maneira natural de pensar e de agir tem que ser substituída pelo que Deus pensa de mim, pelo que Deus quer que eu, como Ele quer que eu haja. E às vezes eu fico assim, né? Se você pensar racionalmente,
né? Mas por que que eu tenho que fazer o que Deus quer? Porque Ele te criou. Ele te criou, como diz o Salmo 139, com um propósito. Ele colocou dentro do seu coração habilidades, desejos. E se você faz as coisas do jeito que ele planejou para você, 100% de chance de você ser feliz, completo, cheio. Agora, se você quer fazer as coisas da sua maneira, no seu ritmo, no seu caminho, as chances da gente ser feliz e de ser próspero e de ter propósito nesse mundo vão ser mínimas. E o diabo sabe disso. Por isso que ele coloca na nossa mente coisas para que a gente duvide de Deus, né? Então, a primeira arma é a palavra de Deus. Lá em Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela entra a ponto de dividir alma e espírito. Essa palavra de Deus, ela é poderosa. A outra arma é a oração. A oração fortalece a nossa mente, nos aproxima de Deus. Quantas vezes Jesus se retirava para estar sozinho e para orar? Quantas vezes no Novo Testamento a gente vê isso? E Jesus se retirou para orar. E Jesus se retirou para orar. Subiu no monte, muitas vezes. Se Jesus fez, por que que a gente não vai fazer? Né? Ter o nosso momento a sós com Deus. É uma arma contra a falta de paz, a falta de a grandeza de ansiedade, né? Lá em Filipenses 4 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Pela oração. Então, as nossas petições devem ser elevadas em oração, né? A oração substitui a ansiedade por paz. Essa palavrinha é tão pequena que a gente está correndo atrás hoje em dia, né? O mundo inteiro está correndo atrás. A gente escuta nas notícias paz, guerra e paz, né? As duas palavras que a gente escuta mais. A segunda, a outra coisa, a terceira coisa é o Espírito Santo, que a gente já falou. Ele nos lembra, ele é o consolador, consolador. E ele nos lembra das coisas que a gente precisa no momento, sabe? Não é você ficar. É como se a gente tivesse um arquivo, né? E na hora que você está passando aquele medo, aí o Espírito Santo fala assim: vai lá, ó, não precisa ter medo, você não está sozinho, né? Nós precisamos de comunhão com outros cristãos, né? A Bíblia diz que o ferro afia o ferro. Em Provérbios 27:17, fala como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então, é bom a gente ter pessoas ao nosso lado que caminham na mesma jornada, que você pode ter confiança de chegar e pedir: olha, eu estou passando por isso, vamos orar junto, né? Porque a Bíblia também fala que o cordão de três cordas, ele é mais forte de romper, né? Se você pega uma cordinha, uma linha de fininha, ela arrebenta fácil, mas três juntinhas fica mais difícil de romper, né? Então esteja em contato com pessoas, ora junto, estude a palavra junto, né? E revestir da armadura de Deus. E nessa área que a gente está falando hoje, do pensamento, né, principalmente o capacete da salvação e a espada do Espírito. Né? Então, revestindo a nossa mente com o capacete, que nada vai tirar da gente essa certeza de que eu sou salva, de que eu tenho Jesus no meu coração. Nada pode tirar isso. Nada. Então, a gente precisa levar o pensamento cativo. Né? Essa parte, quando Paulo fala isso, ele fala, coloca, não é só
pensar positivo, né? Ele não está falando assim, vamos pensar positivo então, gente. Vamos todo mundo aqui entrar numa jornada de pensamento positivo. Não, porque é impossível a gente só ter pensamento positivo. Mas ele fala, leve cativo, agarre, tome controle dos pensamentos na sua mente. E, gente, vocês sabem da minha experiência, né, com o JT, quando eu entreguei ele para Deus, e as coisas ainda não estão como o meu sonho é, mas não é o meu sonho, é o sonho de Deus para ele. Então, na hora certa, Deus vai realizar. Mas, uma vez que eu entreguei, toda hora que esse pensamento vinha, eu falava: aqui não, sai para lá. Mas é assim. Essa área da minha vida, eu estou conseguindo colocar esses pensamentos negativos que vêm cativos e tirar. Porque eu sei que Deus tomou ele na mão dele. E que na hora certa, Deus vai glorificar o nome dele na vida do JT, né? Então, o que que eu vou colocar? O que que eu vou trocar? Né? Quando vier o pensamento, eu agarro ele, tiro para lá e eu vou pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro. Lá em Filipenses, Paulo fala isso. Que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Para de ficar preocupada. Às vezes, eu tinha vontade. Tem duas pessoas, duas amigas nossas, que eu morria de vontade de abrir a mente delas e fazer uma lavagem lá dentro. É a Mônica e a Ailton. Porque eu nunca vi mais preocupado que aquelas duas. Então, sabe, gente, não adianta, porque a gente traz para nós. é, Ansiedade, medo, peso, tudo te assusta, tudo te apavora. O medo é tão grande e eu fico, ai, como eu queria, sabe? Mas não é eu, né? Cada pessoa precisa fazer isso na sua vida, no seu coração, sabe? Confia que Deus cuida. Gente, a gente entra nessa 10 e vai de carro e chega onde a gente tinha que chegar. Não é prova que Deus está cuidando? Um doido podia vir de lá e acabar com a gente. Nós não temos controle. Outro dia nós falamos sobre isso, sobre o controle. A gente quer ter controle de tudo, mas não temos. Então, como que a gente faz isso? A primeira coisa é a gente pensar: esse pensamento alinha com a minha fé? Alinha com a vontade de Deus para mim? Agora que eu sei que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, os pensamentos dele são de paz. Se eu estou com medo, se eu estou ansiosa, será que isso alinha? Será que isso vem de Deus? Isso é que é uma vida de santidade, gente. A gente internizar Jesus na vida da gente, sabe? E pensar. Lembra que uma época, muitos anos atrás, que tinha umas pulseirinhas que falava assim: what would Jesus do? O que Jesus faria no meu lugar? Eu acho que a gente devia pensar assim: o que Jesus pensaria no meu lugar, né? Diante dessa situação, como que ele agiria? O que que ele pensaria, né? Porque a gente às vezes tem que parar de pensar que Jesus era Deus. Ele era Deus quando esteve aqui, mas ele era 100% homem. Então, ele não agiu somente como Deus enquanto andou aqui, mas ele sabia. Não, ele era humano. Ele passou pelas mesmas coisas, por isso que ele fala que se eu venci o mundo, vocês também vão vencer, né? Então, começa a questionar quando você estiver diante de um medo, seja ele qual for, na área de saúde, na hora de família. O medo que eu vejo mais forte na humanidade é o medo da morte. Gente, se você tem um relacionamento profundo com Jesus, você sabe que a morte é o seu encontro com Ele, é o que você vai mais desejar nessa vida. Né? Vai ser como uma viagem. Você está indo chegar lá no Brasil para encontrar com uma família querida, vai ser a mesma coisa, né? Então, o medo não pode nos dominar em nenhuma área. Não estou querendo que vocês fiquem que nem eu, doidinha para ir, não. Isso
isso leva tempo, mas que vocês encarem esses medos que nos afrontam dia a dia da maneira que um filho de Deus encara, sabe? Como Jesus encararia isso? É assim que nós temos que encarar. Como Jesus pensaria sobre isso? Então, na hora que esse pensamento vier, aprende a dominar ele. É verdade, porque tem coisa que é verdade, um diagnóstico. Deus, é verdade aqui, ó, estou com o papel, está aqui. Mas é o Senhor que tem a última palavra. Então me ajuda a pensar pensamentos de saúde para mim, porque tem gente que morre no dia que o diagnóstico veio. Já morri, pronto, acabou, o diagnóstico está aqui, ó. E acaba que vai morrer mesmo. Porque se o seu espírito, se a sua mente está tão negativa, o corpo vai sentir aquilo, né? Então, Deus está aqui, ó. Me ajuda. Me ajuda a ter esperança diante disso aqui. Me ajuda a ter paz em cada tratamento. Lembra quando eu estava grávida do JT, que eu estava preocupada que ele ia ter problema de deficiência por causa da irmã, né? Eu estava com o quê? Acho que 2 meses de gravidez. Eu tinha marcado para fazer o tal do exame amniótico lá e sonhei, tive um sonho horrível que tinha piorado, né, no neném. Aí acordei, conversei com o Jim, mas a minha oração naquele dia foi: Deus, eu quero 9 meses de paz, eu quero curtir esse bebê. Por quê? A minhoquinha estava lá, ó, na cabeça. Pode até ser que vai ser, mas a partir daquele dia, eu nunca mais pensei nisso. Essa dúvida, ou esse receio, ou esse medo, nunca mais me incomodou. Eu esperei um bebê saudável. Então, gente, são armas que Deus nos dá para a gente lutar contra essas coisas. Porque essas coisas, esses desesperos que o povo vive, é de quem não tem Deus, de quem não tem esperança. Nós temos. E a maturidade cristã, elas nos fazem essa sincronização, sabe? Da hora que vem, você já sabe para onde correr, né? A gente não vai correr de Deus, a gente vai correr para Ele, né? Então, a segunda coisa, é como eu estava falando aqui, substitui aquela mentira que o diabo colocou na sua mente, ai, que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, que eu vou morrer, que não sei o quê, nessa área, né, de doença, por exemplo. Substitui por o que eu acabei de falar, Deus, eu quero paz. Se o Senhor me deu essa carga pesada, é porque o Senhor acha que eu dou conta de levar. Deus não dá nada que a gente não seja capaz. Não porque eu sou. Lembra que Paulo falou várias vezes. Não que eu já tenha alcançado, não que eu seja muito forte, mas com o Senhor eu consigo desbravar qualquer muralha que me apareça. Quando o pensamento, a gente tem que trocar o pensamento que vem negativo, que vem de Satanás, para tirar a nossa paz, a gente tem que trocar pelo pensamento que Deus tem. Então, por exemplo, se eu penso, ai, Deus me abandonou, não quer mais saber de mim. Aí o que que eu lembro? Lá em Hebreus fala assim: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. No Novo Testamento, hein? Nem é no Velho. Essa é a promessa de Deus. Nunca ele vai nos abandonar. A gente abandona, a gente afasta. Outro pensamento que pode vir, ah, não tem perdão para mim. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Gente, o diabo quer deixar a gente agarrado lá no barro, lá no buraco. E Jesus quer tirar a gente, quer trazer a gente para a vida, né? Romanos, Paulo diz: já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação.
que é o trabalho de Satanás? Acusar. Ele vai diante de Deus acusando a gente. Lembra da história de Jó? E olha que Satanás tem acesso a Deus, gente. A gente viu lá na história de Jó. Porque Deus perguntou para Satanás: da onde você vem? Ah, venho aí devagar pela terra. Aí Deus falou: você viu meu servo Jó? Não tem ninguém como ele. E aí teve o desafio de Satanás. Claro, uai, se você dá tudo de bom para ele, como é que vai ter? Ele vai não ser fiel. E Deus falou: pode tirar, pode, só não toca na vida dele. E aí vem 42 capítulos de sofrimento. A gente acha que o nosso é curto, muitos capítulos de sofrimento e de acusação dos amigos, né? Sozinho. Gente, não tem condenação. Depois que Cristo veio, ele sofreu a condenação que seria minha. Então, se eu aceitei Jesus, se ele é meu Senhor, não existe nenhuma condenação. Claro que eu vou errar. Claro que eu vou pecar. Eu não preciso de aceitar Jesus todo dia, não. Isso é uma coisa que a gente faz uma vez na vida. Reconhecer Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor. Mas é claro que todos os dias eu preciso chegar para Ele e confessar: Senhor, perdão, pisei na bola. Às vezes, milhares de vezes por dia. Pisei na bola, errei, me perdoa, né? Eu preciso, me ajuda da próxima vez, me dá força para resistir, né? Que coisa, a gente tem esse advogado diante de Deus. Então, quando o acusador vai a Deus querendo me acusar, Jesus fala assim: aqui, ó, ela está escrita aqui no livro da vida, olha lá o sangue de Jesus marcado no coração dela, né? Quando o pensamento vem, eu tenho medo do futuro, está tão incerto, tá tão, não sei o que vai acontecer, não sei se meu dinheiro vai dar para quando eu ficar velha. O que a Bíblia diz? Não andeis ansiosos de coisa alguma, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Se a gente escuta a vozinha que diz: ai, não, já cansei, já não tenho mais forças, já desisto, já não aguento mais. O que a Bíblia diz? Paulo em Filipenses disse: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Todas as coisas a gente pode com ele, né? Não vai querendo vencer as armadilhas na sua força própria, porque você vai ficar cansado e vai desistir. Mas com ele, com Jesus, vamos fazer uma renovação da nossa mente. Lá em Romanos 12, diz que a gente deve transformar a nossa mente. A gente tem que ser transformado. Diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimentem a boa, perfeita a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a nossa mente está transformada, quando a nossa mente está cheia de Jesus, aí a gente experimenta essa vontade agradável, boa e perfeita de Deus para nós. Ele muda as nossas atitudes, mas primeiro ele vai moldar a nossa maneira de pensar. Depois a gente vai mudando devagarzinho. É um processo, gente, não é? A gente quer tudo rápido, né? Hoje em dia a gente quer tudo rápido. Não, sabe? Esse caminhar, esse confiar em Deus é um processo. A renovação vai acontecendo dia a dia. Cada vez que você consegue tomar cativo algum pensamento, algum medo, alguma ansiedade, vai te dar força para a próxima. Aí você vai falar: olha, até que eu dei conta, que coisa boa. E vai se sentir leve, né? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu renovo a minha mente? Alimentando da palavra diariamente. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meditando. Não basta só ler. A gente tem que ruminar como a vaquinha com as graminhas.
né? Refletir. Às vezes eu falo, não precisa nem ler muitos capítulos da Bíblia. Leia uns 2 ou 3 versículos e medita naquilo. O que que isso quer falar para mim? Né? O que que eu vou aprender hoje nesse pedacinho aqui? A oração, a oração, como disse, orar sem cessar. Não é você entrar no quarto escuro e ficar orando o dia inteiro. Não, é no seu dia a dia, fazendo as coisas em casa, dirigindo, indo fazer ginástica. É uma constante na sua vida. A oração é a comunhão com Deus. E essa comunhão não pode acontecer só no domingo, quando a gente vai na igreja. Ela tem que ser diária e o dia todo, porque a gente vai precisar dele qualquer hora. E enchendo a mente daquilo que agrada a Deus. Lá em Filipenses 4:8, o que que é? Vamos encher de tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, respeitável. Nisso devemos pensar. Por quê? Porque precisamos estar arraigados em Jesus. Em João 15:5, Jesus disse: Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Só com Ele ao nosso lado a gente consegue. Cristo deve ser o centro da nossa transformação. Deve começar com Ele. A gente não deve ficar preocupada, ai, como que eu vou me sentir? Porque o sentimento, as pessoas, os jovens hoje em dia, eu fico triste porque eles só querem saber do que feeling, né? My feeling, I don't feel like it, não, não, mas não estou com vontade. Gente, sentimento muda toda hora. Emoção vacila, vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo. Mas o relacionamento com Jesus, ele não oscila. Ele está sempre firmado na rocha. A verdade da palavra sempre deve prevalecer sobre os nossos sentimentos. A verdade permanece. Quando Cristo governa a nossa mente, a ansiedade perde força, a culpa encontra perdão, o medo dá lugar à confiança, a mentira é vencida com a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A paz não é um resultado das coisas à nossa volta, que estão tudo bem. A paz é o resultado de uma mente firmada em Deus, de uma mente arraigada, alicerçada em Jesus Cristo. Deus nunca prometeu ausência de problemas, nunca. Mas Ele promete paz em meio das dificuldades. Isaías 26 diz assim: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Se você confia em Deus, você vai ter paz diante do maior terremoto que vier ao seu encontro. Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Lembra de quando ele disse isso, lá em João 14? Ele estava a caminho da cruz. Foi lá na conversa com os discípulos na última ceia. Ele sabia onde ele estava indo. E ele disse: Fica com a minha paz. Uh, vamos fazer uma análise da nossa mente nessa semana. Vamos testar se a gente consegue, né? Toda hora que você começar a sentir alguma coisa incômoda, lembra dessa liçãozinha de hoje. E pergunte: esse pensamento glorifica a Deus? Está baseado na verdade do que Deus pensa e quer para mim? Está produzindo paz ou medo no meu coração? Substitua as mentiras pela palavra da verdade. Não basta apenas rejeitar o pensamento,
é necessário substituí-lo pela verdade. Então, se é um pensamento de medo, fala, não tenho medo, porque eu não estou sozinha. A presença de Deus na minha vida lança fora o medo. Memorize versículos, sabe? Tenta memorizar, nem que seja assim, um a cada 2 semanas. Eu entrei num grupo, talvez a gente pode até fazer isso aqui. Eu fiz um grupo uma vez com a Beth Moore, e a cada 2 semanas a gente tinha que memorizar um versículo. E aí eu colocava eles assim, até coloquei no meu telefone, fiz um quadradinho assim, fiz na Screen Save o versículo da semana. Aí toda hora que eu pegava o telefone aparecia o versículo e eu escolhi versículos que tinham a ver com aquela fase da minha vida, com coisas que eu estava precisando lembrar, né, nos momentos de dificuldade. E, gente, uma vez que a gente memoriza, você pode até esquecer o versículo inteiro, mas você vai lembrar, hoje em dia com o Google, né? Você lembra umas palavrinhas, aí vai lá e busca, e sabe onde que está, né? Ou o Espírito Santo vai te fazer lembrar na hora que precisar. Quando vier esses pensamentos, ore imediatamente, né? Deus me ajuda a agarrar e colocar cativo esse pensamento, né? Então, eu queria que se a gente pensasse hoje, que tipo de pensamentos normalmente roubam a sua paz? Existe alguma mentira que você acredita há muito tempo sobre você, ou mesmo sobre a fé? Como posso identificar se um pensamento vem da verdade ou da mentira? Pense nisso. Você sabe que o que vem de Deus é de paz, de alegria, de amor. Então, se não vem dele, você já sabe que é mentira. Qual a promessa bíblica que mais te fortalece? Pois quando a gente terminar, eu vou querer saber umas respostas dessa aqui. Então, a batalha da mente, gente, ela é real, mas Deus não nos deixa indefesos. Em Cristo temos armas espirituais poderosas para destruir fortalezas, rejeitar mentiras e viver na verdade do Evangelho. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo é uma prática diária de fé, que transforma a nossa maneira de pensar e molda nosso caráter à imagem do Senhor. Quando a mente é governada pela palavra, o coração encontra paz. As decisões tornam-se mais sábias e a vida reflete confiança em Deus. A vitória não consiste em nunca enfrentar pensamentos difíceis, mas em escolher continuamente a submeter cada pensamento ao senhorio de Cristo. A verdadeira vitória acontece quando aprendemos a confrontar cada pensamento com a verdade de Cristo e escolhemos obedecer à sua voz. Assim experimentamos a paz prometida por Deus e crescemos em maturidade espiritual. Segundo Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou seja, domínio próprio. Essa é a mente que Deus deseja formar em cada um de nós. Firme na verdade, governada por Cristo e fortalecida pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês nessa semana. Eu quero que a gente tenha uma semana de vitória. E semana que vem eu queria que alguém chegasse aqui com um testemunho de que conseguiu, de que está conseguindo colocar em prática essa palavra que não é minha, é de Deus para cada um de nós. Vamos orar? Senhor Jesus, agradecemos porque a tua palavra é luz para os nossos caminhos e verdade para a nossa mente. Reconhecemos que muitas vezes somos atacados por pensamentos
de medo, culpa, ansiedade, incredulidade. Dá-nos discernimento, Senhor, para identificar aquilo que não procede de ti e coragem para levar cativo todo pensamento à tua obediência. Renova nossa mente pelo poder do Espírito Santo. Ajuda-nos a encher o coração com a tua palavra, para que as mentiras sejam substituídas pela verdade, o medo pela confiança e a inquietação pela paz que excede a todo entendimento. Que Cristo governe os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas orações, ações e os nossos corações, para que vivamos de maneira digna de ser chamados cristãos, de sermos chamados filhos de Deus. Que nossa vida reflita a de um filho do Rei que tem controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.